Sabe quando você precisa estudar algo que não gosta nada para escola, vestibular ou concurso? Isso acontecia comigo direto e até hoje acontece. Eu sempre fiquei muito frustrado e cansado com isso. Mas eu descobri como se esforçar a estudar mesmo quando você não está com a menor vontade. Sabe aqueles dias em que você está tão cansado e desmotivado que tudo parece mais interessante do que a pilha de coisas que você precisa estudar? Pois é, eu, assim como você, também procrastinava muito. Me sentia culpado, frustrado e as notas continuavam caindo, porque simplesmente não conseguia me concentrar quando precisava. Mas a verdade é que não se trata de falta de força de vontade. É que você não está usando os truques certos para fazer o seu cérebro estudar. Por isso eu procurei incansavelmente um meio para mudar isso. Porque eu precisava de alguma forma aprender a lidar com essas coisas e tudo que eu encontrava na internet não funcionava. Até que cheguei a uma forma que realmente funciona. E nesse vídeo eu vou mostrar 8 truques simples que quase ninguém conhece para se forçar a estudar. Mesmo naqueles dias em que tudo que você quer fazer é ficar deitado na cama sem fazer nada. Então vamos lá. O 8 é: a primeira coisa que você precisa fazer é ficar entediado. Se isso mesmo você não entendeu errado. Você precisa parar de procurar distrações a cada 5 minutos. Largue o celular e fica sentado aí. Não toque nele, não fale sozinho. Apenas sente e encare o TED enquanto estiver fazendo isso. Use esse tempo para refletir sobre o porquê você deveria estar estudando. É para entrar na universidade dos seus sonhos? É para alcançar aquele trabalho com um ótimo salário? Ou até mesmo apenas conseguir concluir a faculdade ou a escola? Qual o motivo para que você precisa estudar? Eu, por exemplo, preciso estudar para conseguir progredir na minha carreira e atingir o patamar financeiro que eu tanto almejo. E você, por que precisa estudar? Use isso ao seu favor. E dessa forma você vai conseguir parar de fugir de cada desconforto, procurando uma dose de dopamina barata no seu celular. E vai pensar nos verdadeiros motivos pelos quais você está estudando. É o primeiro passo para você se forçar a estudar qualquer coisa, inclusive o que você não gosta. O 7. Não pense, apenas faça. Eu entendo que você está sentado aí, pensando demais na lista enorme de coisas que você precisa fazer e estudar. Parece que se começar agora, vai terminar daqui a 30 anos. É normal, eu já passei muito por isso. Mas adivinha só, ficar só pensando não vai fazer você chegar a lugar nenhum. Começar é a parte mais difícil, não porque seja complicado, mas porque você perde muito tempo surtando e imaginando como vai ser horrível e como vai ser cansativo e difícil e todas aquelas coisas. E eu fazia isso sempre, eu não vou mentir. E hoje eu vejo quão burro eu era. E isso é chamado de paralisia por análise. E ela é real, não é um mito. Você passa por isso e a ciência comprova. Quanto mais tempo você gasta pensando em uma tarefa, maior a probabilidade de você procrastinar. Então, sim, quanto mais você pensa, menos você faz. Se você ficar pensando muito em ir estudar, maior a probabilidade de não fazer e ficar parado. Porque o nosso cérebro ele é muito mais esperto do que a gente. Ele não quer gastar energia. Então ele vai procurar alguma forma, algum motivo de convencer você a não estudar. Por isso que ele fica pensando em inúmeras formas e jeitos de convencer você a simplesmente não fazer nada, não gastar energia. Por exemplo, às vezes de noite eu queria ler, daí minha cabeça começava com pensamentos. E se ao invés de eu ler hoje, eu descansar, e da manhã eu leio por hoje e amanhã de uma vez só? Um spoiler para você, eu nunca li o dobro em um dia quando tinha esse tipo de comportamento. Então a questão aqui é, você tem que fazer uma tarefa, não pense em nada, ignora os pensamentos que surgirem, só vai lá e faça. Conta 1, 2, 3 e começa. Depois que você começou, é muito mais difícil parar. O pior mesmo é começar. Então não pense em nada. Só vai lá e faz simplesmente, que daí assim você larga a procrastinação. O 6. Comece com as coisas fáceis, agora que você parou de procrastinar. Então tem muitas pessoas que só porque começaram com algo, querem logo resolver o livro inteiro. Ela saiu de fazer 0 questões em um dia e já quer fazer 100 questões em uma tarde. Essa é a receita para você desistir na primeira oportunidade.
ou até mesmo lia um livro por ano. Daí em 2026 vai querer ler 50 livros em um ano. Você acha que realmente tem alguma chance disso dar certo? Não há necessidade de se torturar e ficar frustrado logo de cara. Comece com as coisas fáceis, as coisas que você pode fazer sem precisar pensar muito. Isso vai lhe dar o impulso necessário para seguir em frente. E por que que isso funciona? Porque o seu cérebro ele é preguiçoso, como a gente já sabe, mas ele gosta muito de ver progresso. Quando você começa a realizar as tarefas simples, as coisas começam a fluir e você ganha confiança. Então, complete uma tarefa após a outra e antes que você perceba, estará na metade das coisas mais difíceis sem nem se tocar. Então, o truque simples é o seguinte: divida os seus estudos em tarefas menores para sentir que está progredindo. Por exemplo, ao invés de você pensar em preciso fazer 100 exercícios de matemática, você pode pensar: se eu fizer 10 exercícios por dia, em 10 dias, eu cumpro com o meu objetivo. Isso parece muito mais acessível e menos cansativo, então você tem uma probabilidade menor de procrastinar e desistir. Se você estiver esperando a motivação aparecer magicamente, continuará sendo aquela pessoa que sempre desiste, e você não quer isso. E se não souber por onde começar ou como dividir as coisas, não se preocupe, que eu também não sabia, eu fui aprendendo com a internet. Você pode pedir ajuda a uma inteligência artificial, por exemplo, peça ao chat GPT que você precisa estudar e deixe que ele crie um plano de estudos detalhado para você. E para tornar ainda mais fácil, eu reuni um método de estudos em 10 dicas que ajudarão você a estudar mais rápido do que nunca. E eu mandarei isso lá na minha newsletter. Para você fazer parte, basta se cadastrar no link que está lá no comentário fixado. O 5. Use um cronômetro visível contra você. O seu cérebro ele odeia sentir que está correndo contra o tempo. Então, se você coloca um cronômetro visível, de preferência grande, na tela ou em cima da mesa, eu uso, por exemplo, uma ampulheta, a pressão muda completamente. Não é mais você contra um monte de páginas. É você contra o tempo que está escorrendo na sua frente. Esse truque funciona porque cria urgência artificial. O seu cérebro entra em modo prova, como quando você está em um exame e milagrosamente consegue focar sem olhar para o celular. Comece colocando 25 minutos no cronômetro e se force a mergulhar totalmente na tarefa. Quando o tempo acabar, você decide se para ou continua, mas na maioria das vezes vai querer continuar porque já entrou no ritmo. É como enganar a sua mente a pensar que você tem prazo de entrega imediato, mesmo quando não tem. E isso é exatamente o empurrão que falta para quem está travado. E isso é muito bom também para quem vai fazer uma prova ou concurso, onde tem um tempo máximo para fazer as questões. Se você se acostuma com isso, torna o processo no dia da prova muito mais fácil. O 4. Estude em lugares diferentes. Se a sua mesa se tornou a definição do tédio, pegue os seus livros e mude para um lugar totalmente aleatório. Um estudo de psicologia ambiental mostrou que mudar seu ambiente aumenta o foco e a produtividade, porque o seu cérebro reage a novos estímulos. Então, vai estudar na cozinha enquanto faz um café, ou até mesmo na biblioteca da sua cidade, em uma cafeteria ou outro lugar, para ter um pouco de paz e silêncio. Vá para qualquer outro lugar. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava e estudava sempre no meu escritório, eu começava a ter azia, porque não aguentava mais ficar naquele lugar. Então eu comecei a ir de vez em outra em uma cafeteria, no coworking do meu prédio, e as coisas melhoraram muito. Um novo ambiente faz toda a diferença. 3. Estudos em sprints curtos. Então, se você tem a capacidade de atenção de uma formiga, é hora de mudar para sprints de estudo em vez de tentar passar horas e acabar procurando o seu celular para ver alguma rede social aleatória. Concentrar-se bastante por 20 minutos e depois fazer uma pausa de 5 minutos não parece tão ruim, certo? Esse ciclo simples faz maravilhas para o seu cérebro, ajudando a se acostumar e se concentrar sem ficar entediado. Antes que você perceba, você estará estudando por mais tempo do que pensava. E eu não estou inventando isso não. Um estudo da Universidade de Illinois provou que fazer pequenas pausas durante o trabalho ou estudo melhora seriamente o foco e o desempenho. Então o truque é enganar o seu cérebro, fazendo-o pensar que a tarefa é mais fácil do que realmente é. Quem que não consegue lidar com 20 minutos, certo? E essas pausas reiniciam a sua mente, evitando aquele cansaço mental que te faz desistir, como sempre. E essa técnica também é bem parecida com a Pomodoro. 2. Faça uma sessão de estudos com raiva, e essa que eu uso muito.
Sabe aquelas pessoas que duvidam que você vai conseguir o que deseja, seja passar na faculdade, conseguir se formar, passar em um concurso público ou até mesmo ser bem-sucedido no seu trabalho ou negócio? Quando você procrastina e não estuda o que precisa, inclusive aquilo que não gosta, você está basicamente dizendo: eu não vou conseguir fazer isso, os meus haters estão certos. Na verdade, é isso que você quer, dar a essas pessoas a satisfação de saber que elas estavam certas sobre você. E esse pensamento deveria ser o suficiente para te tirar da procrastinação imediatamente. E foi o que aconteceu comigo. Tinha muitas pessoas que duvidavam que eu conseguiria viver da internet. E hoje eu estou aqui com o meu terceiro canal monetizado, já tendo acumulado milhares de alunos ao longo desses anos. E o mesmo tem que acontecer com você. Use essa raiva para canalizar toda essa energia. E assim você vai ver todos que duvidaram de você tendo que aplaudir a sua vitória. Às vezes, a única maneira de começar é ter aquela conversa séria e sem sentido consigo mesmo, sem adoçar as coisas, sem desculpas, apenas 100% de honestidade. Canalize essa frustração e use-a para alimentar a sessão de estudo mais produtiva da sua vida. E mas não menos importante, na verdade o mais importante, recompense a si mesmo. Você não é uma máquina que pode correr sem parar. E se estivesse, já teria desabado. Então, depois de estudar um pouco, faça algo que te provoque uma recompensa. A ideia é completar o ciclo da motivação. Você se esforça estudando e, em troca, se dá algo que gosta. Isso vai te ajudar a se manter no caminho certo. Agora, não seja extremista, né? E pare a cada 10 minutos para jogar ou maratonar alguma coisa. Planeje as suas recompensas corretamente. Estude bastante, alcance uma meta sólida e então recompense de verdade. Essa rotina manterá sua motivação nas alturas e fará com que estudar pareça menos uma tortura. Eu, por exemplo, gosto de ficar sem fazer nada e descansar logo depois que eu estudei. Isso me ajuda a recarregar as energias. Mas lembre-se também que a sua maior recompensa serão os seus resultados ao longo prazo. Isso vai fazer tudo valer a pena. E se você gostou desse vídeo, envie para aquele amigo que está tão desesperado por essas dicas quanto você. E deixe nos comentários também: vou colocar isso em prática e vamos aumentar nossa comunidade de pessoas que mudam de fato a realidade da própria vida. E espero te ver no próximo vídeo. Por isso, se inscreva e assista a esse outro vídeo.